Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Tiaguinho para mais uma aula de História. E hoje nós vamos encerrar essa primeira parte sobre a história da Rússia no século XX, ou melhor dizendo, a segunda aula da Revolução Russa. Nós vimos o contexto histórico da Rússia pré-revolucionária na aula passada, a formação dos dois importantes grupos políticos, os bolcheviques e os mencheviques, a ascensão de Lenin como uma pessoa importante no contexto da Revolução Russa, e agora a gente vai para os desdobramentos de fato dessa revolução. Então, para vocês entenderem melhor o conteúdo da aula de hoje, é importante ter em mente os conteúdos discutidos na aula passada. Por isso, se ficou com alguma dúvida, acessem aqui o linkzinho da aula passada, assistam novamente, para aí sim vocês partirem para o entendimento desta aula. Feito isso, vamos lá começar a Revolução Russa, aula 2. O processo revolucionário, entre 1904 e 1905, disputas territoriais entre russos e japoneses, a chamada Guerra Russo-Japonesas, entraram em conflito entre si, entre essas duas nações. A Rússia vai perder este conflito, o que vai expor a fragilidade do império e fez crescer a insatisfação popular com a política czarista, lembra, Quem manda na Rússia é os czaristas, e naquele momento era o czar Nicolau II, Então a população estava insatisfeita com o czar e com a política da corte imperial, corrupção que ela comandava naquele período, Então dessa forma, nesse contexto da população, os partidos e os movimentos sociais e revolucionários ocuparam as grandes cidades e organizaram greves e manifestações, ou seja, começaram a contestar toda aquela política imperial que estava tendo na Rússia naquele contexto histórico, Em janeiro de 1905, um grupo de manifestantes marchou até o Palácio de Inverno, em São Petersburgo, para entregar uma petição ao czar, solicitando melhores condições de vida e de trabalho. Ou seja, era só um grupo revolucionário, manifestando e entregando algumas pautas de reivindicações ao czar Nicolau II. O que ele fez? O czar, porém, ordenou que os soldados da Guarda Imperial atirassem contra esses manifestantes, o que provocou a morte de centenas de pessoas desses manifestantes, Esse episódio, então, ficou conhecido como Domingo Sangrento, tá bom? Por que foi Domingo Sangrento? Porque vários manifestantes morreram por causa das forças policiais do czar Nicolau II, tá bom? A repressão, então, movida pelo governo czarista desencadeou uma série de protestos e greves pelo país, Em um dos protestos mais conhecidos dos marinheiros, os marinheiros de um importante navio de guerra, o Encoraçado Potemkin, esse era o nome do navio, Encoraçado Potemkin, eles se rebelaram contra seus comandantes em razão dos maus tratos e das péssimas condições de trabalho nos navios. O movimento então foi duramente reprimido pelo governo. Esse ocorrido, logo após o Domingo Sangrento, essa repressão aos marinheiros, vocês podem ver num filme chamado O Encoraçado Potemkin, que esse é o cartaz do filme. Já falo para vocês que é um filme bastante antigo, de 1925, do Eisenstein. Para quem ama o cinema, para quem um dia for querer estudar a fundo a história do cinema, o Encoraçado Potemkin ele é um marco no cinema mundial. Então todo mundo que faz o curso de cinema, que trabalha nessa área, acaba tendo que assistir esse filme, porque ele vai ter algumas filmagens, algumas coisas que vão impactar a produção audiovisual daquela época, tá bom? E vai representar muito bem o que foi esse domingo, essa repressão aos marinheiros deste navio. Lembre-se, esse filme é de 1925, Quando é que ocorreu essa revolta? Ali em 1905, então pouco mais de 20 anos depois de um fato ocorrido, já se teve um filme, mostrando mais ou menos. Então 20 anos depois, após o ocorrido, o motim dos marinheiros, Eisenstein levou a história aos cinemas, e seu filme se tornou um dos maiores clássicos do cinema mundial até os dias atuais. Beleza? Mas vamos falar do contexto do processo revolucionário. A repercussão da Revolução de 1905, que foi aquelas manifestações que foram reprimidas no Domingo Sangrento, obrigou o regime a ceder e realizar reformas encabeçadas pelo Partido Constitucional Democrático, formado a partir do momento que os bolcheviques tomam o poder. O czar, então, ele vai convocar a Duma, que era o parlamento russo, o Congresso russo, procurando dar uma aparência democrática ao seu governo, O parlamento em si, contudo, era facilmente manipulado pela aristocracia. Quem eram os aristocratas? As pessoas que mandavam na política russa daquele período. E o império continuava, então, a reprimir com violência os movimentos de contestação ao regime
ao regime czarista, né? Então veio então a chamada Revolução de Fevereiro. O que foi a Revolução de Fevereiro? A insatisfação popular com o regime aumentou em 1914, quando a Rússia ingressou na Primeira Guerra Mundial, ao lado do Reino Unido e da França, formando qual tríplice? Aliança ou tríplice entente? Tic-tac, 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 tic-tac. Tríplice entente, tá? O conflito consumiu muitos recursos do Estado. Além disso, nos campos de batalha, o exército russo, despreparado para uma guerra moderna e longa, sofria constantes derrotas, né? Então, a derrota em si do regime czarista, vamos falar, a derrota em si da Rússia no contexto de uma guerra mundial era iminente. Por isso que ela vai assinar um armistício, porque ela seria facilmente dominada se continuasse dentro de uma guerra. Mas já já a gente fala disso, tá? A guerra então atingiu duramente a economia do império, paralisando a indústria, as exportações e as importações, e aumentando a inflação, o desemprego e os problemas de abastecimento. Como muitos camponeses tinham sido recrutados para a guerra, a produção de alimentos foi reduzida drasticamente. E aqui nós temos uma foto, né, dessa Revolução de Fevereiro, né? Os manifestantes, pode ver que vários dos manifestantes já pegavam em armas mesmo, né? Então por isso que era um movimento de contestação armado, né? Não eram pacifistas, assim, vamos dizer. E aí, dentro desse contexto, greves, passeatas, saques e armazéns e manifestações, encabeçadas por diversos setores da sociedade russa, passaram a ocorrer espontaneamente por todo o país. Grupos socialistas de diversas correntes denunciavam a guerra, que só interessava aos países capitalistas e já havia causado a morte de 5 milhões de soldados russos. Ou seja, a Rússia não estava ganhando nada no contexto daquelas revoltas, né, no contexto da Revolução Russa e da Primeira Guerra Mundial. Então, um país que já estava quebrado economicamente ainda participar de uma guerra é um pouco estranho. O país precisa se organizar economicamente para conseguir fazer alguma coisa, né? Então, por isso que era muita contestação a participação da Rússia dentro da Primeira Guerra Mundial. Em fevereiro de 1917, então é por isso que essa revolução se chama Revolução de Fevereiro, não a Revolução Russa como toda, essa revolução específica de fevereiro de 1917, segundo o calendário russo, que a Rússia vai adotar um calendário um pouco diferente do calendário juliano-gregoriano, que é o nosso atual cristão, né? Eclodiu um movimento revolucionário na cidade de Petrogrado, né? Soldados e tropas aderiram ao movimento e até mesmo setores moderados abandonaram o czar Nicolau II, que foi forçado a deixar o trono. Então, qual foi a principal consequência da Revolução de Fevereiro? Que Nicolau II deixou o trono e acabava assim o sistema czarista na Rússia, né? Passava a adotar uma semi-república, só que não vai chegar a ser uma república, porque vocês vão ver que no contexto histórico da Rússia, ela deixa o regime czarista para se tornar um império, a União Soviética, que é aos moldes de uma grande monarquia, né? Então, a cidade de Petrogrado, onde aconteceu, né, essa Revolução de Fevereiro, ela passou por diversos nomes, né? É o nome dado à cidade de São Petersburgo, em 1914. 10 anos depois, o nome da cidade foi novamente alterado, passando a se chamar Leningrado, né? Em homenagem a Lenin, que era o líder dos bolcheviques, o líder de toda a Revolução Russa, né? Em 1991, a cidade de Petrogrado voltou a se chamar São Petersburgo. Vocês lembram dessa cidade, mais ou menos? Ela, ultimamente, né, nos últimos anos, em 2018 especificamente, ela ficou famosa. Por que ela ficou famosa? Porque nós tivemos a Copa do Mundo na Rússia, correto? E uma das sedes da Copa do Mundo da Rússia era a cidade de São Petersburgo, né? A Globo, até algumas emissoras de rádio e TV que montaram um estúdio para apresentar a Copa lá da Rússia, foram em frente à Catedral da Ressurreição, né? A igreja da Ressurreição que fica lá em São Petersburgo, né? Essa é uma das igrejas que é cartão postal na Rússia. Mas voltando ao contexto, então, vai se dar então a formação de um governo provisório, né? Sai o czar Nicolau II, os revoltosos, os bolcheviques assumem o poder, vamos dizer assim, né? Na verdade, nesse contexto histórico, os mencheviques vão chegar a tomar um pouco o poder. E aí, mas enfim, são os revoltosos que assumem a liderança do governo. Só que o governo ele não é constitucional, não possui regras, por isso que ele vai se chamar governo provisório. Lembra que o Brasil teve um governo provisório? Assim que teve a proclamação da República, nós passamos por um governo provisório. Quando a gente estudar a Era Vargas, a gente vai ver que uma parte do governo de Getúlio Vargas também foi um governo provisório. Por que se chama provisório? Porque você não tem uma constituição que rege o país, que você não tem as normas, né? É um período de transição dentro da política institucional daquele país. Mas vamos lá então, com a abdicação do czar Nicolau II, os revolucionários formaram um governo provisório de caráter moderado, liderado pelo menchevique Alexander Kerensky. Por mais que os bolcheviques fossem a maioria dos revoltosos, quem assume a liderança do governo provisório são os mencheviques.
O novo governo, então, tomou algumas medidas, como a adoção do sufrágio universal, ou seja, todo mundo vota, a convocação de uma Assembleia Constituinte, para se tornar um governo constitucional, né? E a anistia a presos e exilados políticos e a plena liberdade de expressão e de organização, tá bom? Porém, o novo governo manteve o país na Primeira Guerra Mundial, né? Não teve a assinatura de armistício, a declaração de paz, nem nada do tipo. Em abril de 1917, a gente já está no ano da Revolução, né? Lenin, que estava exilado na Suíça, retornou à Rússia e apresentou aos bolcheviques as chamadas Teses de Abril. O que eram essas teses de abril, galera? Nelas, defendeu a retirada do país da guerra, o confisco, das terras dos latifundiários, a ruptura com o governo provisório e a tomada do poder pelos sovietes. Sovietes eram os trabalhadores, os operários organizados, né, em sindicatos, em grupos, buscando melhorias nas suas condições de trabalho, né? As ideias de Lenin, todas essas ideias tornaram-se muito populares e ganharam cada vez mais força dentro do contexto da Rússia naquele período. Então as fábricas e os exércitos começaram a formar seus próprios sovietes também, ignorando o que o novo governo provisório determinava. Enfraquecido então, o governo provisório, né, dos mencheviques sofria com as pressões dos monarquistas, que articulavam a restauração do czarismo, né, porque desejavam a volta do czar, e dos bolcheviques, que defendiam a tomada do poder pelos sovietes. Ou seja, os mencheviques meio que estavam isolados nesse contexto. Lenin, como a gente já viu na outra aula, é essa figura emblemática. Ele é o primeiro líder dessa grande revolução russa, que vai mudar, alterar politicamente a Rússia, e até hoje é considerado um dos grandes líderes e pais do socialismo no mundo. Tá bom? A Revolução de Outubro, que é de fato a Revolução Russa, né? Em outubro de 1917, os bolcheviques, comandados por Lenin e Trotsky, né? Leon Trotsky, que era presidente do Soviete de Petrogrado, né? Tipo um sindicato, organização na cidade de Petrogrado, ocuparam pontos estratégicos da cidade, atacaram o Palácio de Inverno, sede do governo provisório, e tomaram o poder. Lenin, então, foi escolhido para presidir o Conselho de Comissários do Povo. Era um cargo equivalente ao de um primeiro-ministro, né? Então, entre as primeiras medidas de Lenin estava o confisco de terras da nobreza e da igreja e a sua distribuição aos camponeses. Então, já basicamente as ideias do socialismo um pouco sendo aplicado, né? A simplificação da língua russa escrita, a anulação dos títulos de nobreza, a estatização dos bancos, estradas de ferro e indústrias, a igualdade de direitos entre homens e mulheres e a mudança do calendário. Então eram vários ideais socialistas sendo aplicados por Lenin, né? Em dezembro daquele ano, o governo bolchevique assinou um armistício com a Alemanha e a Rússia assim sai do contexto da Primeira Guerra Mundial. Lá na Primeira Guerra Mundial eu só citei que a Rússia saiu da Primeira Guerra. E a gente teve esse rebuliço todo para chegar de fato o porquê que a Rússia saiu da guerra. Porque ela vai assinar um armistício com a Alemanha porque a derrota era iminente, né? Se a Rússia continuasse ali, ela ia quebrar mais do que ela já era quebrada economicamente e facilmente a Alemanha ia dominar politicamente a Rússia, poderia se tornar um território alemão. Então a Rússia, para manter uma integridade, uma independência política, ela assina um armistício, que é um acordo com a Alemanha, né? Então a Alemanha deixa de atacar as tropas russas. Em troca, a Alemanha vai ganhar alguma coisa. Em março de 1918, os dois países assinaram então o Tratado de Brest-Litovsk. Desculpa, não sei falar muito bem russo, né? Pelo acordo, a Rússia cedia à Alemanha diversos territórios reivindicados pela antiga Ordem Imperial, como a Polônia, a Finlândia, os territórios bálticos, a Ucrânia. Todas essas regiões eram ricas em terras férteis e recursos minerais. É claro, né? A Alemanha assina um acordo de paz com a Rússia, mas não ia assinar de graça, ela ia ganhar algo em troca. E o que ela ganha são todos esses territórios aí, naquele contexto. E aqui nós temos uma fotografia de época, que são os revolucionários bolcheviques durante a tomada do Palácio de Inverno de Petrogrado, que é uma foto de 1917. Então, galera, a Revolução de Outubro é de fato a Revolução Russa. É o momento que os bolcheviques assumem o poder, que Lenin assume o poder e começa a criar algumas regras, algumas leis próprias e emplacar do socialismo no contexto russo, tá bom? Mas a balderna, na balbúrdia, vai lá no contexto, né? O conflito ele não acaba. Logo em seguida, os bolcheviques terem assumido o poder, vai ter início a uma guerra civil dentro da Rússia. Porque apesar da vitória da Revolução Bolchevique, a Rússia ainda era ameaçada por uma oposição interna, né? Dentro da Rússia ainda havia muita contestação. E por uma frente de potências capitalistas unidas para invadir o país. Então, além de ter um conflito interno dentro da Rússia, vários países queriam invadir a Rússia. Então, Lenin e os bolcheviques tiveram que lidar com uma série de contestações importantes. Essas tensões levaram à eclosão de uma guerra civil que teve início em 1918.
Do lado bolchevique lutava o Exército Vermelho, comandado por Trotsky. Por isso que Trotsky é uma outra pessoa importante dentro da história da Constituição da Rússia, né? Do lado da contra-revolução estava o Exército Branco, que reunia monarquistas, aristocratas e liberais, apoiados por uma ligação de forças ocidentais, que eram líderes, né, da Grã-Bretanha, que é a Inglaterra, França, Estados Unidos, Japão, República Tcheca, né? Então, ou seja, era muita gente contra os bolcheviques, por isso que vai ter essa tensão política dentro da Rússia, né? A situação da Rússia, paralisada pela guerra civil e por uma crise de abastecimento nas cidades, estava à beira do colapso. Para salvar a revolução, porque Lenin não vai abrir mão, né? Lenin preparou um programa de governo radical, que ficou conhecido como comunismo de guerra. E aí já é o socialismo aplicado como política de governo, comunismo de guerra. O plano, o que o plano determinava? Determinou o confisco dos cereais pelo governo, o congelamento dos preços e dos salários, a suspensão dos direitos individuais e a imposição de uma severa censura à imprensa. Por isso que, de vez em quando, isso está correto, a gente fala que o socialismo naquele contexto histórico, mas não exatamente neste momento, vai ser mais na década de 30 e 40, o socialismo se torna uma ditadura. Por qual motivo? Porque ele vai beber de algumas fontes que tinham de regimes autoritários, como o nazismo e o fascismo. Ou seja, a censura à imprensa, as pessoas não tinham uma liberdade civil, mas dentro do contexto da União Soviética. Aqui a gente está falando de uma Rússia que se torna socialista com Lenin. Neste momento ainda não se trata bem de uma ditadura, e sim só de um governo com uma liderança autoritária. Mais ou menos, como alguns países conservadores hoje no mundo, né? O czar e sua família, que estavam presos, eles foram executados, né? Acabaram sendo mortos, porque era visando desmontar o plano de restauração monárquica. Porque se o czar estivesse vivo, ele poderia voltar a assumir o poder novamente. Se ele está morto, ele não pode assumir o poder novamente, né? Então essa foi a ideia que os bolcheviques tiveram naquele instante, tá bom? A Guerra Civil vai terminar só no ano de 1921, galera, com a vitória do Exército Vermelho. Cerca de 9 milhões de pessoas morreram em consequência direta dos conflitos ou vítimas de doenças e da fome. Qual era o objetivo dos britânicos, franceses, estadunidenses, japoneses e tchecos? Era conter o avanço de uma Rússia socialista, que o sistema socialista chegasse a outros países, já tentar conter ele lá no embrião, lá na sementinha, lá no início. Não vai dar certo, porque o Exército Vermelho ganha e aí a gente vai ter uma política socialista se expandindo para o mundo, né? A economia russa estava devastada, a produção industrial estava reduzida a 18% do que era em 1913 e a agricultura a menos de 30%. Moscou tinha perdido quase 70% de sua população. Moscou, para quem não sabe, é a capital da Rússia, né? Então a Revolução Bolchevique triunfou, mas o custo tinha sido imenso, né? Várias mortes, uma economia quebrada, uma política quebrada também. Então todo um contexto social e econômico fragilizado na Rússia, que se torna a partir desse momento uma Rússia que adota o regime socialista, né? Liderados pelos bolcheviques, tendo como primeiro presidente, vamos dizer assim, grande chefe, Lenin, né? Esse é um cartaz, então, posto de 1918, que representa Trotsky liderando a Rússia revolucionária contra a intervenção europeia na Guerra Civil. Pode ser que a roupa dele é de vermelha, é justamente para exemplificar muito bem essa força, esse lado socialista comunista que adotava a Rússia naquele período, tá bom? E essa é uma fotografia, tá bom, real, de Leon Trotsky, né? O líder dos revolucionários, né, da guerrilha, né, dos soldados, né, do Exército Vermelho, auxiliando Lenin a manter ali uma integridade política dos bolcheviques, né, para adotar um regime socialista dentro da Rússia, tá bom? É a segunda figurinha importante desse período histórico. O próximo deles é Stalin, mas para chegar em Stalin, a gente vai ter que começar a falar da Segunda Guerra Mundial, que a gente começa a ver nas próximas semanas. Tudo bem? Então o que vai acontecer? Para finalizando a nossa aula, a Rússia vai deixar de ser um país para se tornar um império, né? É claro que isso vai acontecer só alguns anos depois, mas adiantando um pouquinho desta aula, a Rússia, ela deixa de ser um país unificado e ela é um país unificado, mas ela vai formar um império com outros países, né? Esse grande império vai ter um novo nome, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou, simplificando, União Soviética, que vai começar na década de 20, né? Vai ser criada na década de 20 e vai existir até o iniciozinho da década de 90. Então
Então, por quase todo o século XX, como um todo, a União Soviética vai existir como um grande império. E é por isso, galera, que quando eu falar da Segunda Guerra Mundial, eu não vou falar mais o nome Rússia, e sim eu vou falar o nome União Soviética nos países que participam da Segunda Guerra Mundial. E a Rússia passa de um sistema capitalista para um sistema socialista, né? Então, a União Soviética expandindo a política socialista para o mundo, né? Chegando até os dias atuais. Claro que hoje tem alguns países que ainda adotam um sistema socialista, né? Mas hoje muitos países, vamos falar assim, eles acreditam mais como ideais políticos, em partidos políticos, esses ideais socialistas. Belezinha? Turma, muito obrigado pela atenção na aula de hoje. Peço que se ficarem com alguma dúvida, vocês podem me procurar no WhatsApp para eu sanar todas as dúvidas de vocês. Tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima!